Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você não me conhece, prazer, eu sou Rodrigo Bicudo, profissional de educação física e criador do programa e do método Bora Correr. Hoje eu quero te explicar sobre o tamanho da sua passada. Algumas pessoas que correm, já recebi essa pergunta, essa dúvida de muitas pessoas que me acompanham, meus alunos, que é o seguinte: professor, a minha passada, o tamanho ali do meu passo, eu tenho a perna curta, minha passada é muito curta, e eu queria aumentar o tamanho da passada. Por quê? Porque a pessoa acha, ela pensa que se ela aumentar o tamanho da passada, ela vai correr melhor, ou vai correr mais rápido, ou vai ter uma técnica de corrida melhor. Se a passada está curta, está errada, se for uma passada grande. Por quê? Porque a gente se baseia muito nos atletas profissionais. A gente tem aquelas imagens, por exemplo, dos corredores de 100 metros, pega lá o Bolt correndo, aquela passada gigantesca, uma passada ampla, até bonito de ver, né? E a pessoa fala, pô, mas a minha passada é muito curtinha, como é que eu faço para aumentar a passada? Então você precisa pensar primeiro se você precisa aumentar a passada, e por mais contraintuitivo que isso seja, eu vou te falar, você não precisa aumentar o tamanho da sua passada, mas eu vou te explicar por quê. Fica aí comigo. Pensa uma coisa, para a gente aumentar, por exemplo, a nossa velocidade, ou o nosso ritmo e tal, a gente tem essa sensação, pô, se eu tenho uma passada de X centímetros e eu corro numa mesma velocidade, se eu aumentar o tamanho da minha passada, eu vou automaticamente aumentar minha velocidade, porque minha perna vai alcançar mais na frente e tal. Na teoria isso pode até fazer sentido, mas o que pode acontecer com quem tem a passada muito grande, que pode ser, entre aspas, não vou dizer que é um defeito, mas pode ser algo a se preocupar, que é o impacto. Lembra que a nossa corrida, enquanto a gente está correndo, a gente está saltando, né? Então, se eu tenho uma amplitude de passada menor, isso significa que eu tenho um impacto menor. Então, eu saio daqui e aterrizo o pé aqui. Eu saio daqui e aterrizo o pé aqui. Se eu tenho uma passada maior, eu saio daqui e aterrizo o pé aqui. Eu tenho um movimento maior. Quanto maior essa fase aérea, ou seja, se eu aumento o tamanho do meu passo, consequentemente eu vou ter mais impacto na hora que eu aterrizo o meu pé. Então, se eu estou lá correndo, eu tenho uma passada mais curta, o pessoal brinca, fala, minha passada é muito curtinha e tal, tal. Isso não é problema nenhum. O que você faz para aumentar a sua velocidade? Aumenta a sua frequência de passos por minuto, o que a gente chama de cadência. Então, você não precisa necessariamente aumentar o tamanho, aumentar a amplitude do seu passo, aumentar o tamanho desse salto. Não precisa. Você pode simplesmente manter o tamanho do passo e aumentar a frequência desses passos, aumentar a sua cadência. Quanto mais passos por minuto você der, obviamente, mais rápido você vai ficar. E é uma dica, inclusive, para quem tem a passada muito grande. Tem gente que já tem esse hábito, já tem essa técnica de corrida, podemos dizer, de dar um passo muito grande, saltar muito lá na frente, aterrissar o pé muito lá na frente. Isso pode ser, a longo prazo, um erro de estratégia, uma falha na sua técnica de corrida. Você pode fazer uma passada mais econômica, inclusive, tudo bem? E aumentar a sua frequência de passos, aumentar literalmente a cadência. Tem uns números que falam de cadência, que é um número que virou até mito e tal, que é o famoso 180 passos por minuto. Tem umas teorias muito loucas aí, nesse mundo da corrida de rua, que fala a sua cadência ideal deve ser de 180 passos por minuto. Para mim isso é balela, porque não existe um número mágico específico que vai servir para todo mundo. Tem pessoas mais altas, mais baixas, a perna mais longa, a perna mais curta. É diferente, não dá para a gente ter um padrão igual. Foi avaliado isso em atletas profissionais que correm muito rápido. Claro que quanto mais rápido você correr, a tendência é você ter uma frequência de passos maior, ou seja, uma cadência maior. Quando você corre um pouco mais devagar, é natural, é previsto, é esperado que a sua frequência de passos seja mais devagar, ou seja, você tem uma cadência menor. Se você conseguir, aumente sim a sua frequência de passos, aumente sim a sua cadência, inclusive para você não precisar ter uma amplitude de passada muito grande. Você tendo uma amplitude de passada menor,
você tem menos impacto. Então a boa notícia para quem tem a passada curta, queria aumentar o tamanho da minha passada, cara, a boa notícia é, você não precisa aumentar o tamanho da sua passada. Continua com ela. Rodrigo, mas eu quero, já entendi, mas eu quero uma passada maior, o que eu faço? Uma dica simples é, faça mais alongamento. Você tendo mais flexibilidade, mais mobilidade, você vai tender a conseguir ter uma amplitude de passo maior. Às vezes você não tem uma amplitude muito grande porque você está muito encurtado. Os posteriores de coxa encurtado, a panturrilha encurtada, ou seja, quadril encurtado, o seu movimento de passada acaba ficando curtinho porque você está com encurtamento muscular. Então fazer exercício de flexibilidade, aumentar a sua mobilidade articular, vai ajudar você a aumentar a amplitude da passada, você vai ficar mais solto para correr, isso é sempre bom, é sempre benéfico, inclusive para você ter tanto mais mobilidade, prevenir lesões por encurtamento e tudo mais. Mas o fato é, você não precisa necessariamente se preocupar tanto em, eu quero aumentar o tamanho da minha passada. Eu recebi uma vez um comentário de uma aluna minha que ela corria junto com o marido, essa minha aluna ela era mais baixinha e o marido era mais alto. Obviamente a passada dele era maior, ele tinha uma amplitude maior. E ela falou isso para mim, professor, eu quero aumentar o tamanho da minha passada, porque minha passada é muito curtinha. O meu marido dá um passo, eu tenho que dar 3, 4. Ela brincou, né? Claro que não é tão assim. Mas eu falei isso para ela, falei assim, a preocupação não deve ser o tamanho da sua amplitude, aumenta a sua frequência de passos. Você vai dar passos mais curtinhos, mas em mais velocidade, do que você precisar dar um passo muito grande, vai gerar mais impacto. Então, quem tem a passada mais curta tem uma vantagem mecânica, tem uma menor incidência de lesões, inclusive, que é o que a gente mais busca na corrida de rua. Eu falo para os meus alunos, eu não quero que vocês se machuquem correndo. Então, fortalecimento muscular é importante. Acabei de falar alongamento, flexibilidade, para ter mais mobilidade, vai ser benéfico e aumentar, então, a frequência de passos, simplesmente melhorando a sua cadência. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aquele curtir, deixa aquele famoso joinha. Se você é novo aqui no meu canal do YouTube, se inscreve no canal, clica lá no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui com dicas especiais para você. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Um abração, ótimos treinos e bora correr!